Olá, seja bem-vindo a mais uma das minhas aulas de Power BI. O meu nome é Carlos Guimarães e hoje eu estarei respondendo a dúvida de um dos nossos seguidores no Instagram, nosso seguidor Douglas. Então vamos lá, o que o Douglas pediu pra gente? Ele pediu: Carlos, eu gostaria de saber como é que eu faço para calcular a média horária dentro do Power BI. Então, o que é a média horária, pessoal? Imagine um transporte, um caminhão. Ele tem o horário de início da operação dele e tem o horário de final de turno dele. Ele quer saber qual é a média de utilização desse transporte dentro de uma semana, por exemplo. Então eu tenho que descobrir quantas horas de trabalho efetivo esse caminhão fez em cada um dos 7 dias e dividir por 7. É a média horária. Só que o problema é que o Power BI ele não se dá muito bem com horas igual o Excel. Eu tenho que fazer toda uma volta, toda uma configuração da hora para que o Power BI consiga calcular isso. Então vem comigo que eu vou te mostrar em etapas para você ver o que é e como se faz para calcular essa tal média horária. Então vamos lá. O primeiro passo é o seguinte: eu já tenho uma tabelinha aqui que eu importei, eu criei ela no Excel, vocês mesmos podem criar e importar lá no Power BI de vocês, tá? Onde tem o transporte, o início de operação dele e o final de operação. O cálculo da média horária consiste em várias etapas de criação de cálculos de hora, minutos e segundos dentro do Power BI. Por quê? Porque o Power BI, assim como o Excel, ele é um software atemporal. Ou seja, por trás dessa máscara de horas, minutos e segundos, o que nós temos são valores decimais. Então eu tenho que aprender a calcular essa média horária dentro de decimal primeiro. Então vamos lá. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou criar primeiro as colunas. Não é necessário criar coluna, porque a dúvida do Douglas foi média horária, uma medida que calcule a média horária, e não cálculo de tabela. Até porque cálculo de tabela é prejudicial para o teu relatório, principalmente se ele tem muita informação, muitas linhas, beleza? Então evitar criar colunas calculadas. Mas eu vou criar apenas por uma finalidade didática. Então vamos lá, primeiro passo, eu vou criar uma nova coluna e eu preciso descobrir a quantidade de segundos que tem entre uma hora e outra, tá? Para isso eu vou criar aqui um campo chamado segTotais, que vai ser o quê? Eu vou utilizar a função dateDiff, que ele retorna a diferença entre um número e outro em horas, minutos, segundos, dia, meses e anos, ok? No caso aqui eu quero em segundos, então eu vou colocar a data de início, vírgula, a data final, vírgula, e eu quero essa diferença em seconds, em segundo. Fecho parênteses e dou um Enter. Beleza, então repara que ele está me dando a quantidade de segundos que eu tenho entre esse horário e esse horário, beleza? Quantidade de segundos totais. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero separar isso. Eu quero saber dessa quantidade de segundos, quanto eu tenho em horas, em minutos e em segundos. Beleza, para isso eu vou criar uma nova coluna e vou utilizar aqui o seguinte. Vou colocar aqui o nome da coluna, hora, e daí para descobrir hora, tem um jeito muito fácil que a gente faz, que é esse aqui, ó. Eu faço a solicitação de um número inteiro, o número inteiro da divisão de total de segundos dividido por 3.600. Então se eu pegar lá a quantidade de segundos e dividir por 3.600, eu vou ter uma hora, porque uma hora tem 3.600 segundos. Né? Uma hora é 60 minutos vezes 60 segundos, que dá 3.600. Então se eu pego a quantidade total de segundos e divido por 360, eu vou ter a quantidade de horas. Porém, eu não quero que ele me traga o intervalo de tempo total. Eu quero apenas o inteiro. O inteiro quer dizer que ele vai me trazer apenas a hora. Quer ver? Ó? Vamos lá. Aqui ele está falando que nesse total de segundos eu tenho 8 horas inteiras. Aqui eu tenho 10, ó, tá vendo? 360 mil. Não, 36 mil. 10 horas. Lembra que cada hora é 3.600. Vezes 10, 36 mil. Legal, então aqui eu já calculei hora. Eu vou criar uma nova coluna e vou utilizar agora uma coluna chamada minuto. Como é que eu faço o cálculo do minuto? Para chegar no minuto, eu vou utilizar o inteiro também. Porém, eu já calculei quantidade de horas. Eu preciso tirar os segundos dessas horas completas. E para isso eu faço o quê? Eu faço aqui a quantidade de segundos totais menos
faltou um parênteses aqui, pessoal, perdão. Vamos lá. Quantidade de segundos totais menos os segundos totais, ou melhor, perdão, menos hora vezes 3.600. Fecho isso e divido por 60. Ah, por que você divide por 60? Porque se eu tenho um total de segundos e quero saber quantos minutos eu tenho, eu pego esses segundos e divido por 60. Porque cada minuto tem 60 segundos. Ok? Dou um Enter e ele vai me retornar. Ó. Eu tenho 8 horas de diferença aqui. Ó, de 8 para 16 são 8 horas completas. De 0 minutos para 42 minutos eu tenho 42 minutos. Então a gente está no caminho certo. Agora eu vou fazer mais um cálculo, mais uma nova coluna, onde eu vou usar aqui segundo. Os segundos são calculados utilizando uma função mod. A função mod ela é responsável por retornar o resto de uma divisão. Então, qual divisão eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão dos segundos totais por 60. Ele não vai conseguir calcular inteiro, né? Ele só vai conseguir calcular inteiro quando for zerado a diferença, né? Por exemplo, aqui, ó, de 8 horas para 18 horas, se eu divido por 60, vai dar zero a quantidade de segundos. Eu tenho 3.600 segundos dividido por 60, vai dar zero. Então o resto da divisão é zero. Legal. Com isso agora, eu tenho que trazer para o plano hora, minuto e segundo. E para isso eu crio uma nova coluna, aonde eu vou colocar aqui horas. Hora final, vai. A hora final vai ser o quê? A quantidade de hora multiplicado por 100 mil, não, por 10 mil, perdão, vezes, não, mais a quantidade de minuto multiplicado por 100 mais a quantidade de segundo. Então, se o nosso cálculo estiver certo, ele tem que bater exatamente com a diferença que está dando aqui, ó, que é 8 horas, 42 minutos e 12 segundos. Então vamos ver se está certo o nosso cálculo aqui. Segundo. Ó, perfeito, ó, vamos lá. 8 horas para 16, 42 e 12, eu tenho 8 horas, 42 minutos e 12 segundos de diferença entre uma hora e outra. No segundo, ó, eu tenho 8 horas, parei às 18, eu tenho 10 horas, ó, 10 horas, 0 minutos, 0 segundos. Só que ele está te dando o valor em número inteiro. O que eu preciso fazer? Eu preciso transformar isso em hora. Então eu clico nessa coluna, vou lá em ferramentas de coluna e no formato eu digito HH, ou melhor, 00, 2 pontos, 00, 2 pontos, 00. Horas, 2 pontos, 00 de minutos, 2 pontos, 00 para segundo. Na hora que você der o Enter, ele formata em hora, minuto e segundo. Perfeito? Mas tudo isso que eu fiz foi apenas para finalidade didática, porque não é o que o Douglas queria. Ele queria uma medida que calculasse a média horária. Então vamos lá, vamos fazer essa medida para ele. Eu vou clicar aqui, ó, ferramenta de tabela, nova medida. E daí eu vou colocar assim, a medida vai ser média horária. Eu coloco igual e dou um Shift Enter. Eu posso no Power BI dar o Shift Enter para criar múltiplas linhas de cálculo e posso utilizar variáveis para armazenar o resultado parcial dos cálculos que eu vou fazer. Então eu vou criar uma parcial para cada um desses elementos. Ó. Por exemplo, vamos calcular primeiro os segundos totais. Eu vou colocar var, que é o comando que define a variável. Eu vou colocar st, segundos totais, tá? st, e daí o cálculo que calcula esse cara. Só que lembra, a principal pedido do Douglas foi a média horária. Então eu vou usar uma função chamada AverageX. Por que AverageX? O AverageX ele é um cálculo que permite que você crie operações para cada linha de uma tabela e depois ele pega o resultado dessas operações e executa uma média. Então vamos lá. Como isso é feito? Para qual tabela eu vou fazer o cálculo? Para F movimentações. Então, para cada linha dessa tabela, eu quero que ele faça o meu dateDiff, pegando a data de início, vírgula, a data final, e eu quero que ele calcule em segundos. Ou seja, ele vai descobrir a quantidade de segundos que tem de uma hora de início para final, para cada linha da tabela,
de F movimentações, sem que ele tenha que criar essa coluna dentro da tabela fisicamente. E daí ele já está fazendo o que o Douglas quer, que é a média. Aí ele já está fazendo o que o Douglas quer, que é a média. Eu dou um Enter, Shift Enter, perdão. Vou criar uma segunda variável, que seria a quantidade de horas. Então vamos lá. Var H, ele é igual a int da quantidade de segundos totais, que é o ST, vírgula, ou melhor, dividido por 3.600. É o mesmo cálculo que nós utilizamos para fazer essa coluna, tá? Shift Enter. Vou fazer agora minutos. Var m de minutos é igual a int. Aí eu quero pegar o ST, outro parênteses, né, perdão. Eu tenho que pegar o ST menos a quantidade de horas multiplicado, perdão, por 3.600. Para isso, eu vou dividir depois essa brincadeira por 60. De novo, o mesmo cálculo que nós fizemos em minutos, né? Eu tenho lá a quantidade de segundos totais menos os segundos que foram utilizados na quantidade de horas inteiras. Pego esse valor e divido por 60. Eu vou ter a quantidade de minutos. Var S de segundos. Para os segundos eu vou fazer o mod, né? O resto da operação, onde eu vou pegar os segundos totais e vou dividir por 60. Legal. Agora eu vou remontar o cálculo. Eu vou remontar a média horária. Então eu vou colocar o comando chamado return, porque eu quero que esse resultado ele seja exibido em tela. Então tudo que eu quero, até ali ele não vai exibir nada na tela. Não vai aparecer em cartão, não vai aparecer em tabela, não vai aparecer em nada. Ele está fazendo cálculos internos e depois do return, o que eu colocar ali, ele já vai exibir o resultado na tela do Power BI, beleza? Por exemplo, num cartão. Então para isso eu vou fazer o quê? Eu vou colocar que horas eu vou multiplicar por 10.000 mais minutos eu vou multiplicar por 100 mais segundos. E vou dar um Enter. Pronto, a medida não acusou erro, ela está feita de forma correta. Agora eu vou lá na tela de relatório do Power BI, no ambiente de relatório. Vou pegar um cartão, vou colocar na minha tela e vou clicar aqui para ele jogar essa média horária para dentro. Então ele está me dando aqui, ó, valor aproximado. Eu vou clicar aqui no formato, no rótulo de dados e no exibir unidades eu vou colocar nenhum. Vou eliminar esse vírgula 00, que é a casa decimal, então casa decimal 0. Então eu tenho 10 horas, 51 minutos e 27 segundos. Só que eu quero isso no formato de horas. Então eu vou clicar aqui na medida média horária. No formato geral, eu vou colocar 00, 2.00, 2.00. E vou dar um Enter. Repara que ele já formata para mim aqui, ó, colocando hora, minuto e segundo. Vamos averiguar se está certo? Eu tenho a minha tabelinha do Excel, que eu importei para fazer o cálculo. Eu tenho início e final, igual está lá na tabela do Power BI. E aqui eu tenho a diferença entre eles, em horas. Então, se eu selecionar aqui, ó, todo mundo, ele está dando uma média de 10 horas, 51 minutos e 27 segundos. 10 horas, 51 minutos e 27 segundos. Já está calculada a média horária. Agora, basta o Douglas definir em qual contexto ele quer analisar. Para isso, ele pega uma tabela, coloca a tabela na tela, pega lá o transporte como sendo o contexto de análise, que ele quer saber a média por transporte. Ele vai clicar aqui, ó, no formato. Eu vou colocar em grade, vou aumentar um pouquinho o tamanho desse número aí, do tamanho do texto, ó, para ficar melhor para vocês verem. E a partir dali eu coloco a medida de média horária. Tá feito. Então repara que o próprio Power BI já faz a divisão da média horária por transporte. Então o transporte A tem uma média horária de 11 horas, 10 minutos e 33 segundos. O transporte B tem uma média horária de 10 horas, 13 minutos e 16 segundos.
A média desses dois está dando 10 horas, 51 minutos e 27 segundos. E com isso eu mostrei para vocês como calcular a média horária dentro do Power BI. Lembrando que não seria necessário criar isso aqui, tá? Isso aqui foi apenas para uma finalidade didática, para que vocês possam entender o que está sendo feito aqui com o cálculo. Já que quando a gente trabalha com variáveis, eu não consigo ver o resultado que está dando isso, isso, isso ou isso. Eu só consigo ver o resultado depois do que tem no return. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostarem, deixa o seu like aí para contribuir com o canal, né? E o YouTube entender que esse vídeo é relevante e possa divulgar para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para receber avisos de novos vídeos e continue seguindo a gente nas redes sociais. Até o nosso próximo vídeo.